Glórias a Deus. A paz do Senhor para todos os nossos irmãos que estão em Cristo Jesus. É uma honra, mais uma vez, estarmos em uma live de ensino da nossa igreja da Multiforme Graça de Deus, para juntos estarmos aprendendo da gloriosa Palavra do Senhor. Como sempre ressaltamos, e vale a pena ressaltar, a Palavra de Deus ela jamais deve ser deixada de lado, para segundo plano. Muito pelo contrário, nós devemos absorvê-la, se alimentar dela e aplicar em nossas vidas. A nossa salvação depende disso, as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, ela vem através disso, os livramentos, tudo que nós podemos alcançar de Deus e em Deus depende da palavra do Senhor. Então nós temos que estar firmes na palavra do Senhor, para que nós possamos sermos vitoriosos aqui nessa terra e alcançarmos o reino celestial. Sem a palavra de Deus, não tem como ir adiante. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos que têm nos acompanhado sempre, os irmãos da nossa igreja, aqueles que não fazem parte do nosso ministério, mas que também têm acompanhado os momentos de ensino, todas as sextas, a partir das 20 horas, temos o momento de ensino da Palavra de Deus. Nas últimas sextas, amados, de cada mês, nós temos o diálogo e ensino. Então, nessa sexta que vem, nós teremos o diálogo e ensino, e já tem o servo do Senhor, que vai estar conosco aí para nós estarmos dialogando, aprendendo da Palavra do Senhor juntamente com os nossos amados. Amém? O tema que nós temos hoje a trabalhar neste ensino seria odres na fumaça. Por que odres na fumaça? Na verdade, este tema é tirado de um verso que se encontra no livro de Salmos. O Salmos que nós vamos ler é o Salmo 119, o verso de número 81 até o verso de número 87, que diz assim: Desfalece a minha alma pela tua salvação, mas espero na tua palavra. Os meus olhos desfalecem pela tua palavra. Entre mentes dizia: Quando me consolarás tu? Pois estou como odre na fumaça. Contudo não me esqueço dos teus estatutos. Quantos serão os seus dias do teu servo? Quando me fará justiça contra os que me perseguem? Os soberbos me cavaram covas, o que não é conforme a tua lei. Todos os teus mandamentos são verdade. Com mentiras me perseguem, ajuda-me. Quase me tem consumido sobre a terra, mas eu não deixei os teus preceitos. Aqueles que não estão com Bíblia em mãos, amados, é um trecho do livro de Salmos, do Salmo 119. Salmo 119, do verso 81 até o verso de número 87. Antes de nós adentrarmos ao ensino propriamente dito, nós temos que compreender que o livro dos Salmos, ele é um livro diferente de todos os demais livros da Bíblia Sagrada. A palavra Salmos, na verdade, refere-se a um instrumento dos tempos bíblicos, um instrumento milenar, que em hebraico se fala nevel. Este instrumento, este nome nevel, quando houve a helenização, na língua grega veio se chamar saltérios, que no latim veio a trazer a palavra salmos. Então salmos, essa palavra salmos que nós conhecemos, é derivado de saltérios, que vem do hebraico nevel, que na verdade é um instrumento. Então o nome Salmos, o livro de Salmos, na verdade se refere a um instrumento. Salmos é na verdade um instrumento milenar. Salmos é diferente dos demais livros da Bíblia Sagrada, não só por conta de conter nele louvores a Deus, diferente dos outros livros. Lógico que outros livros também têm louvores a Deus, mas não é este a principal característica deles. A do Salmos, sim, deste livro de Salmos, esta é a principal característica. Diferente dos demais livros da Bíblia, ou de toda a Bíblia Sagrada, enquanto a Bíblia geralmente ela traz as coisas de Deus para com o homem, o livro de Salmos ele faz o oposto, ele traz as coisas do homem e leva para Deus. Então toda a Bíblia, com exceção de Salmos, ela apresenta qual é a vontade do Senhor,
na ótica de Deus para com o homem. E Salmos ele traz toda a situação, todo o desejo do homem, todo o sofrimento, o íntimo do ser humano sendo levado para Deus, para com Deus. Então, na ótica do homem para com Deus. Então, é diferente. Salmos, ele traz essa característica. Ele revela as dificuldades, as fragilidades dos homens. Porque em toda a Bíblia o que nós vemos são homens de Deus com grandes intimidades e vida com o Senhor, milagres acontecendo na vida deles e através deles. Nós vemos uma fortaleza gigantesca em relação a vários homens de Deus. O livro de Salmos ele mostra a fraqueza de muitos deles. Por exemplo, o rei Davi, que é um dos salmistas mais famosos, ele foi o que compôs mais salmos, inclusive. Davi era um homem de grande valentia. Não existia guerra que Davi não conseguisse vencer. Foi o rei que nunca havia perdido, nunca perdeu uma batalha. Davi, ele era valente. O que ele colocava para fazer, ele fazia e saía vitorioso. Todas as guerras que ele entrava, Davi entrava para vencer. E, de fato, ele vencia, ele voltava vitorioso. Era um homem valente que destruía os seus adversários de um modo grandioso. Todas as batalhas dele, ele obtinha sucesso. Tanto que, quando ele propôs em seu coração de construir o templo, Deus ele não permitiu. Falou, não, você é um homem que tem sangue nas mãos. Ele não vai construir o templo. O seu filho construirá. Você pode até juntar, que ele tinha decidido juntar materiais para a construção. Juntar materiais você junta, mas construir mesmo o meu templo, não. Você tem muito sangue nas mãos. Outro construirá, que seria o filho dele, Salomão, que nós conhecemos. Mas isso por quê? Porque Davi ele era um homem que tinha de fato sangue nas mãos. Era um homem batalhador, era um soldado, era um guerreiro, era um rei de grande valentia. Cantavam-se louvores em nome de Davi. Ele foi reconhecido em sua época e é reconhecido até hoje. Não só dentro da história geral, como também dentro da teologia, ainda que a arqueologia ainda tem dificuldade de provar sobre a vida de Davi, isso é papo para um outro assunto, mas ele fez a sua vez, vamos dizer assim. Porém, mesmo Davi, em sua valentia e grandeza, tinha suas fraquezas, ele tinha suas debilidades, ele tinha os seus medos, ele tinha suas dificuldades. E isso é tudo revelado no livro de Salmos. O Salmo ele revela este outro lado daquele rei poderoso, destemido e valente. Ele revela um lado triste, um lado solitário por vezes, necessitado, com medo, passando por momentos que traziam a ele lágrimas. Nós podemos ver isso nos Salmos de Davi. Nós vemos essa característica, este outro lado deste rei tão grandioso. Então, os Salmos ele tem essa característica. Tá? Este Salmo de 119, não podemos dizer que de fato ele é o Salmo de Davi. Alguns dizem que é de Davi, outros dizem que não é. Isso também é uma discussão teológica que eu acho que não tem tanto proveito assim. Mas o salmista do Salmo de 119 não é diferente. Então ele tinha suas dificuldades, ele tinha seus inimigos, ele tinha ali os seus momentos de sofrimento, ok? Odres na fumaça. Para iniciarmos, nós estivemos lendo então este livro, o 119, lemos alguns versículos, do verso 81 ao verso 87. O verso 81 e 82 vai falar de cansaço. Desfalece a minha alma pela tua salvação, mas espero na tua palavra. Os meus olhos desfalecem pela tua palavra. Entre mentes dizia, quando me consolarás tu? É uma pergunta. Então, note que nestes versos o salmista ele está cansado. Desfalece a minha alma pela tua salvação. E ele ainda faz uma pergunta, quando me consolarás? Ou seja, o salmista estava passando por um momento de dificuldade, ele precisava da salvação de Deus, ele queria a salvação de Deus, mas ele não alcançou a salvação de Deus até então.
Então ele faz essa pergunta para Deus: quando você vai me consolar? Então note que é um salmista que estava cansado, a sua alma estava desfalecida. O texto diz: desfalece a minha alma pela tua salvação. Ele estava cansado e ele estava necessitando de consolo, de salvação da parte de Deus. Em outras palavras, o salmista está dizendo: Deus, eu estou cansado, minha alma está abatida, está desfalecida. Quando é que o Senhor vai vir me consolar? É isso que o salmista está falando, tá? Neste caso aqui, o cansaço, ele não tem uma conotação de desistência, tá ok? Esta conotação está mais na questão de estar fadigado mesmo, de não estar aguentando o mesmo ritmo de vida espiritual, de busca espiritual diante de Deus. Dentro deste tópico sobre cansaço, eu quero abordar 2 pontos, e o primeiro deles seria: o cansaço, ele não é pecado, não é pecado estar cansado. No livro de 1 Reis, capítulo 19, verso de número 4, está escrito assim: ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, está falando de Elias, tá? E foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, o Senhor toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Conhecemos este trecho, né? O que compete a ele. Elias tinha acabado de derrotar os profetas de Baal, ali a fio de espada. Conhecemos a história, sabemos que Elias orou, desceu o fogo do céu e consumiu o sacrifício, enquanto que os profetas de Baal, durante o período gigantesco, clamando e se cortando, nada aconteceu. Então Elias se voltou contra os profetas de Baal e todos eles foram mortos. Depois disso, Elias ele recebeu uma carta de Jezabel, que era a rainha, né? No caso ali é mulher do rei. Ela mandou uma carta dizendo que mataria Elias. Elias, então, ele fugiu. O texto diz que ele fugiu. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia. Elias, ele estava cansado. Tanto é que ele falou com Deus: já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Ele estava cansado. Por quê? Ele acabou de passar por um momento de luta, lógico, um momento de dificuldade. Ele saiu vitorioso com grande esforço e de repente se apresenta outra luta, outra dificuldade gigantesca. Porque não era uma mulher que correria atrás de Elias para matar, não era Jezabel em si, mas todo o seu exército. E Jezabel tinha prometido isso. Então, Elias estava cansado. Então, estar cansado, amados, não é pecado. E nem sempre terá uma conotação de desistência. É natural estar cansado. Nós somos seres humanos, somos cristãos, procurando seguir as pisadas de Cristo. E as pisadas de Cristo não são fáceis. Jesus bem disse que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Tá? Então, as pisadas de Cristo são dolorosas. Então é normal estar cansado. Mas não é porque eu estou cansado, pensando em desistir, que de fato eu vou desistir. Por quê? Elias, estando cansado e fazendo essa oração, falando com Deus, o texto diz que ele foi dormir e um anjo foi enviado por Deus e cozeu ali pães para Elias para que ele comesse e continuasse sua caminhada. Elias ainda ia ungir a Eliseu como profeta. Então existiam ainda tarefas para Elias realizar. Porém, ele ainda continuava cansado. Tá? Então, estar cansado não é pecado. Não é pecado estar cansado. Somos seres humanos, então é natural. Até porque nós passamos, às vezes, por momentos de dificuldade, como Elias passou por um momento de luta ali, de dificuldade. E quando nós estamos vencendo, aparece outra dificuldade. Isso é comum acontecer. Você pode dizer: ah, irmão, mas você está falando isso porque você não está na minha pele, você não viveu o que eu vivi, eu não está passando o que eu estou passando. Na verdade, você só está passando por aquilo que você pode vencer. Deus, na sua sabedoria, infinita sabedoria, Ele não vai permitir você passar por uma luta que você não possa vencer. Isso seria loucura. Então Deus é sábio, Ele não vai permitir isso. Então o que Ele permitiu na sua vida, o que Ele vir a permitir, é segundo a sua capacidade de vencer.
E ele tem propósito nisso. Se não é uma luta, um problema que você procurou, que você buscou com suas mãos, com sua falta de sabedoria, com sua desobediência, então é uma provação da parte de Deus. E se Deus está provando, ele vai te dar todo o suporte necessário. Para Elias, por exemplo, ele enviou um anjo. E deu certo, porque Deus ele sempre vai nos auxiliar no meio das dificuldades e dos problemas. Então, estar cansado é comum, tá? Porém, estando cansado, nós devemos buscar ao Senhor, como Elias fez. Ele buscou a Deus mesmo no momento de cansaço. O segundo ponto que eu quero abordar ainda dentro deste tópico sobre cansaço. Deus não tem prazer na desistência. O estar cansado não é um motivo para desistirmos, tá? Ele é obviamente uma situação em que parece ser mais agradável desistir, parece ser confortável abandonar tudo e se voltar a um caminho mais largo. É até atraente isso. O mundo, o diabo tenta nos convencer que o caminho mais largo é mais tranquilo. Então é atraente. Porém, a desistência não agrada ao Senhor. Em Lucas 9:61, verso de número 62, tem um texto que diz assim: disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então note que um certo homem, uma certa pessoa, falou com Jesus dizendo: eu vou te seguir, Jesus, mas primeiro você deixa eu lá despedidos, né, daqueles que estão em casa. Jesus não estava proibindo ele de despedir daqueles que estavam em casa. O que Jesus estava querendo dizer: olha, se você pretende me seguir, lembre-se de uma coisa: as coisas que estão sendo deixadas para me seguir, de fato devem ser deixadas. Não adianta você procurar me seguir e continuar olhando, desejando voltar, querendo voltar, com o seu foco em outras coisas que não seja a mim. Aí ele diz: ninguém que lança a mão do arado, ou seja, todo aquele que pegar no arado e olhar para trás, não é apto para o reino. Não serve, não consegue. É isso que Jesus está dizendo. O que era o arado? Na verdade, eles colocavam dois animais, né? No meio, entre os dois animais colocava-se um jugo, seria algo que ligasse os dois animais, e no meio daquele jugo, o que eles utilizavam na época eram galhos de árvore, por exemplo, ou algo feito de madeira, que era preso naquele jugo entre os dois animais, e na parte de baixo, como se tivesse uma ponta que ficasse fincada no solo. A tarefa dos animais era apenas caminhar, puxar, através daquele jugo, aquela peça que nós podemos chamar de arado. Só que aquele que estava com a mão no arado, ele guiava aquele arado. Então, quando arava-se a terra, fazia aquele rasgo no solo, o rasgo ele tinha que sair de acordo com o que ia ser a plantação. Então, ele não poderia sair em zigue-zague. Ele teria que sair reto, fazendo curvas largas, conforme a necessidade em relação ao terreno. Até porque, em muitos casos, o terreno era preparado para isso. Então, aquele que pegava no arado, se ele olhasse para trás, a tendência era o rasgo sair em zigue-zague, sair torto. Não eram os animais em si que guiavam o arado. Os animais apenas caminhavam. Quem guiava o arado era aquele que estava ali segurando no arado. Então, Jesus diz: se você pegou no arado, não adianta olhar para trás. Vai dar errado, não vai dar certo, né? Então, Jesus ele usa algo da época para trazer um ensinamento. Então, Deus ele não tem prazer na desistência. Estar cansado é natural, mas desistir não agrada o Senhor. Por isso, nós que estamos procurando viver uma vida com Deus e passamos por momentos de dificuldade e tribulação, estar cansado é comum. Porém, não podemos desistir. Deus não tem prazer na desistência. Nós temos que clamar ao Senhor para que Deus ele venha nos auxiliar. O salmista aqui no Salmo 119 clamou a Deus. Elias, nessa situação que ora nós estivemos a mencionar, também clamou a Deus. E eles alcançaram da parte de Deus algo.
Nós não somos nem melhores nem piores do que eles. E com certeza o mesmo Deus deles, o mesmo nosso. Então, como Deus agiu na vida deles, Deus também vai agir na minha, vai agir na sua vida. Amém? Vamos estar lendo o verso 83 ao 86, do que nós já lemos no início, tá? Nós lemos o verso 81 e 82 de Salmo 119, agora 83 ao 86. Seria então agora o segundo tópico, que seria como odre na fumaça, que é o nosso tema. Pois estou como odre na fumaça, contudo não me esqueço dos teus estatutos. Quantos serão os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Os soberbos me cavam covas, o que não é conforme a tua lei. Todos os teus mandamentos são verdade. Com mentiras me perseguem. Ajuda-me. Então o salmista estava passando por um momento de dificuldade. Ele ainda pergunta para Deus, quantos serão os dias do teu servo? Ou seja, até quando eu estarei vivendo e passando por essa dificuldade? Quando você vai me fazer justiça contra aqueles que me perseguem? Então ele estava passando por um momento de perseguição. E ainda diz aqui no verso 85, soberbos me cavam covas, eles estão preparando algo contra mim e é contra a tua vontade, é contra a tua lei isso. E no verso de número 86 ele diz, porque os seus mandamentos são verdade e com mentiras eles estão me perseguindo. E ele finaliza este verso dizendo, ajuda-me. Então ele pede a Deus socorro, me ajuda. Estou passando por um momento de dificuldade, eu preciso do teu auxílio, estão me perseguindo, estão abrindo covas para mim, usando de mentiras contra mim, eu preciso da tua ajuda. Mas no verso de número 83 ele diz, pois estou como odre na fumaça. Por que ele diz como odre na fumaça? Na verdade essa é uma expressão figurativa do salmista que denota a condição de sua alma. O que seria um odre? Naquele tempo o odre era na verdade uma vasilha, como se fosse uma garrafa, só que ela era feita de couro. E esta garrafa feita de couro, obviamente o couro ele era maleável, ele era flexível. Então para que ele viesse a ganhar uma rigidez, eles pegavam aquele odre, que seria como se fosse uma garrafa, só que feita de couro, e colocava ele na fumaça, no calor da fumaça. Então, estando ele no calor da fumaça, aquele couro ele ficava mais espesso, isso era chamado de processo de encolhimento, ele ficava mais espesso e começava a ficar duro, endurecido. Então ele estava preparado para receber algum líquido. Dava para se colocar, e era feito de fato para colocar o líquido dentro daquele odre, daquela, vamos chamar assim, de garrafa feita de couro. Mas para que ele viesse a ganhar rigidez e de fato funcionar como um recipiente para líquido, ele tinha que ser exposto ao calor da fumaça. Então quando o salmista diz, estou como odre na fumaça, o salmista está dizendo, a minha alma está rígida, ela está seca, ela está dura, ela está endurecida. Aí nós podemos pensar assim, mas poxa, como assim alma endurecida? Isso não faz o menor sentido. Quando na nossa cultura, no nosso meio, quando nós falamos de alma sedenta, nós sabemos do que se trata. Então, uma expressão comum, que obviamente eu creio que você conheça, nós conhecemos. Quando se fala de alma sedenta, está falando de uma alma que precisa de algo, que necessita de algo, que está carente de algo e que precisa, quer muito este algo. A alma sedenta, ela não é uma expressão somente utilizada nas questões cristãs. Ela pode ser utilizada em outras questões também e até utilizada em outras religiões, por exemplo. Então, alma sedenta é uma figura de linguagem em que denota uma alma que está precisando e necessitando de algo, que precisa, que quer algo. Outra expressão que nós usamos é alma cansada. Tem até louvores, eu acho, que fala sobre alma cansada. Tem louvor da harpa cristã que fala sobre alma cansada. O que é alma cansada? Também é uma outra expressão, uma figura de linguagem. Quando se fala de alma cansada, se fala de uma alma que não está mais aguentando o mesmo ritmo de uma busca espiritual, por exemplo. Está cansada. Basicamente aquilo que nós estávamos falando anteriormente, estar cansado. Uma alma cansada, ela não está mais aguentando aquele ritmo de busca espiritual,
aquela vida, aquele levar que ela estava tendo. Então ela começa a se tornar, estando cansada, começa a ficar difícil. Isso denota estar com dificuldades para orar, para ler a Bíblia, para buscar a Deus em oração. É uma alma cansada, está difícil de fazer. Então isso é uma alma cansada. Tá? Na linguagem do salmista, um odre na fumaça seria uma alma dura, uma alma endurecida, que para nós não faria sentido nenhum. Mas se nós falássemos de uma alma sedenta ou alma cansada, talvez em determinadas culturas isso também não faria sentido nenhum. Mas na cultura deles, para isso, essa questão de odre na fumaça, ou uma alma seca, uma alma endurecida, uma alma dura, já faz muito sentido. Tá? Então uma alma dura, uma alma endurecida seria uma alma que não está bem, que está abatida, que está sofrendo, que está passando por necessidades. Esta é a expressão que o salmista queria trazer em seus salmos quando ele disse de odre na fumaça. Tá ok? O que nós precisamos ter conhecimento aqui é que se trata de uma cultura diferente. O salmista ele está dentro de uma cultura totalmente diferente da nossa e uma época totalmente diferente, muito longínqua. Até mesmo a cultura da época, deste salmista aqui, dos Salmos, ela também tem uma diferença muito grande da cultura israelita de hoje, para você ter uma noção. Então, como não terá diferença da nossa cultura? Não é verdade? Então, o salmista está numa cultura diferente. Então, nós devemos lembrar-se disso. Por exemplo, lá em Êxodo, capítulo 4, verso de número 21, um verso que fala sobre Moisés, o povo egípcio, o faraó, está escrito assim: E disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. O que Deus está falando para Moisés? Moisés, quando você estiver diante de Faraó, lembre-se que você tem aí a chance de fazer maravilhas. Essa que eu te mostrei. Qual era a maravilha? Moisés colocou a mão dentro do seu manto, ali do seu peito. Quando ele tirou, estava leprosa. Quando ele colocou de novo e tirou, ela estava curada. Moisés ele jogou o bordão no chão e se tornou em cobra. Quando ele pegou na cauda da cobra, se tornou em bordão novamente, em cajado. Tá? Então Deus está falando dessas maravilhas. Então essas maravilhas, Moisés, você pode fazer diante de Faraó. Só que é o seguinte, eu vou endurecer o coração de Faraó para que ele não deixe ir o povo. Se nós olharmos para esse texto, nós vamos falar, poxa, endurecer o coração de Faraó. Então Deus está querendo dizer, Moisés, faça tudo isso, mas eu não vou deixar que Faraó deixe o povo sair, não. Eu vou endurecer o coração dele, tá bom? É isso? Não. Por quê? O endurecer o coração dentro da cultura egípcia tem uma conotação totalmente diferente daquilo que nós, em nossa cultura hoje, podíamos interpretar, tá? Então, essa não é a interpretação correta para o texto, porque faz parte de uma cultura diferente. Então, existem textos na Bíblia que eu tenho que interpretar de acordo com a cultura da época, para que eu possa obter a interpretação sadia dentro de uma exegese fiel daquilo que as Escrituras Sagradas têm a apresentar, para que eu aprenda o correto e ensine o correto, tá ok? Então, endurecer o coração de Faraó. O que seria isso? Quando os faraós eles morriam e o corpo dele era embalsamado, eles tiravam todos os órgãos do corpo, porém não o coração. Eles deixavam o coração ali. Porque poderia acontecer que se Faraó voltasse à vida, ele precisasse ainda do seu coração. Nessa questão de endurecer o coração, eles acreditavam, os egípcios, que se eles, no submundo, digamos assim, o coração de Faraó era pego e colocado em uma balança. E no outro lado da balança era colocada uma estátua de uma deusa. E então era pesado o coração. Se o coração fosse leve e a estátua fosse mais pesada que o coração, então a alma de Faraó ia para o que eles conheciam como um tipo de paraíso. Porém, se o coração fosse mais pesado do que a estátua daquele deus, então a alma de Faraó era lançada em um lugar onde ela seria destruída. Ela seria destruída por monstros em que eles acreditavam lá. Então isso fazia parte da cultura deles, dos egípcios.
Devemos lembrar que Moisés, ele viveu dentro da cultura egípcia. E ele ainda tinha do Egito nele, tá? Ainda fazia parte da mente e do coração de Moisés as questões egípcias e a cultura egípcia. Então Deus fala com Moisés dentro de um contexto egípcio, de uma cultura egípcia, para que Moisés entendesse o que vai acontecer com Faraó. Faraó, ele vai agir de uma maneira no qual ele não vai ter salvação, ele vai acabar sendo destruído. É isso que Deus estava querendo dizer para Moisés. Eu endurecerei o coração de Faraó. Ou seja, tudo isso que eu te mandei fazer diante de Faraó, essas maravilhas, tudo, o que vai acontecer é que o coração de Faraó vai se tornar pesado. Não que Deus está apoiando essa cultura, essa ideia religiosa, não. Mas Deus está falando numa linguagem que Moisés viesse a entender o que estava acontecendo. E que os egípcios que estavam ali também, até o povo israelita, que também estava ali dentro da cultura egípcia, ainda que não adotou a cultura egípcia, mas conhecia, para que todos entendessem, inclusive Faraó. Tá bem? Então, a cultura era diferente, nós devemos prestar bem atenção nisso. Então, quando diz odre na fumaça, está dizendo que a alma do salmista estava endurecida, estava passando por um momento de dificuldade, dores, tribulação, ele estava abatido, ele estava sofrendo, tá? Para finalizarmos, verso de número 87. Quase que me tem consumido sobre a terra, mas eu não deixei os teus preceitos. Note neste verso 87, mesmo o salmista, estando em sofrimento, em um momento de dificuldade, ele estava agarrado em Deus. Ele estava agarrado na palavra, nos mandamentos do Senhor. Os versos anteriores que nós lemos diz isso. Tá? Estar cansado não é motivo para desistirmos. Estar em lutas e dificuldades não é motivo para abandonarmos o caminho de Deus. O salmista estava nessa dificuldade. Estava ali dentro praticamente do seu limite. Ele não aguentava mais aquele sofrimento. Se você ler outros versos deste mesmo salmo, você vai perceber isso. Mas mesmo assim, ele estava agarrado em Deus. Ele estava segurando ali nos mandamentos e na palavra do Senhor. Porque ele sabia que era de Deus que vinha a salvação. Por isso, aqui no verso anterior que nós lemos, aqui no verso de número 86, no finalzinho do verso ele diz, salva-me. Ele sabia que de Deus vinha a salvação. Quem sabe, amados, você possa estar como odre na fumaça, estar enlutado, triste, passando por momentos de dores, de tribulação, de dificuldade, momentos em que parece que as coisas não vão mais se resolverem. Está como odre na fumaça, mas saiba de uma coisa, o nosso Deus é aquele que trabalha em nós e para as nossas vidas, não como algum serviçal, mas como um Pai que de fato nos ama e quer nos ajudar. Ele quer que nós vençamos essa luta. Ele quer que nós sejamos triunfantes. Mas vamos fazer como o salmista. Vamos estar agarrados em Deus, estar seguro em Cristo. Vamos estar firmes na sua palavra e na sua vontade. Você pode colocar milhões de motivos para desistir de Deus, do Evangelho e da vida com Cristo. Mas existe um único que tem que servir como um motivo principal para que venhamos a continuar segurando firme nas mãos dele, que é o sacrifício, a morte de Jesus Cristo por mim e por você na cruz do Calvário. Ele morreu lá e não morreu em vão. É para que eu e você viéssemos a ter a nossa vitória nessa terra e no reino celestial. Então faça valer a pena na sua vida o sacrifício de Cristo. Amém? E não largue, não deixe a palavra de Deus e a vida com Deus. Que Deus os abençoe a todos grandiosamente. Um prazer ter todos conosco neste ensino. E antes de orar, eu peço para que os irmãos que puderem compartilhem este vídeo na sua página, para que outras pessoas também tenham
a palavra de Deus ali fazendo parte da sua vida, do seu dia a dia, amém? E isso é uma maneira de você evangelizar também. Você que muitas das vezes não tem aquela dificuldade para sair evangelizar, entregar um folheto e tal. Através disso você também está evangelizando, tá? Então muitas pessoas que não são cristãs terão ali a oportunidade de clicar no seu vídeo, no vídeo que você vai estar compartilhando e conhecendo um pouco da palavra de Deus. Uma alma pode ser salva através do seu clique, amém? Que Deus abençoe a todos grandiosamente. Feche seus olhos. Deus, obrigado. O Senhor é maravilhoso, tem trabalhado em nossas vidas, não somos merecedores, Pai. Mas o Senhor, Pai, é um Pai generoso, grandioso. Mesmo não merecendo, o Senhor tem feito coisas maravilhosas. Não demos nada para o Senhor, para que o Senhor viesse a agir para conosco de um modo como se nós estivéssemos merecendo algo. Como se o Senhor estivesse retribuindo algo para nós. Deus, o Senhor trabalha de uma maneira tão linda, Pai. Não merecemos isso, porque sabemos que não somos merecedores. Mas o Senhor é Pai e é maravilhoso. Trabalha, Senhor, na vida dos teus filhos. Realiza o teu milagre, da tua obra, que todo mal que tem se levantado caia por terra. E que todo aquilo que tem amedrontado, tem machucado os teus filhos, Senhor, venha ser cuidados por Ti. Nos guie e nos fortaleça nas Tuas mãos, na Tua presença, em nome de Jesus, Deus. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos os nossos irmãos e todos possam dizer em seus corações, amém. Deus abençoe a todos grandiosamente. Amém.